Olá, eu sou Rafael Guzzo, editor de Economia e Política da Rede Tribuna, e este é o Histórias Empresariais, a nova iniciativa da Rede Tribuna que vai ouvir empresários de sucesso do Espírito Santo. Estamos aqui com o Sérgio Melo, ele é cofundador da TimeNow Engenharia, a maior empresa de gerenciamento de projetos do Espírito Santo, e também é conselheiro da TimeNow. Olá, tudo bem, Sérgio? Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Vamos contribuir um pouquinho com a nossa história para contar com vocês aí. Tá certo. A gente estava falando, né, que são 26 anos de história, quase 27 aí da TimeNow. E gostaria de saber aí um pouquinho mais do início, quais são os planos de futuro, se o senhor puder começar a falar a respeito. Não, a gente tem muita história, hein? Se deixar, nós vamos passar o dia contando história, porque 26 anos, né, tem muita coisa para contar. A gente começou a empresa num desejo de fazer algo diferente, né? A gente trabalhava inicialmente, eu e o Francisco Carvalho, meu sócio original, né? Estamos até hoje aí, é que depois ao longo do tempo a gente foi, conta um pouquinho mais à frente, agregando novos sócios. Mas a gente trabalhava em empresas do segmento nosso, e quando a gente percebeu que tínhamos uma janela de oportunidade para criar uma empresa diferente principalmente na questão de dar mais valor aos seus colaboradores e também aos clientes, né? Você poder agregar maiores resultados, foco, inovação, que a gente não conseguia enxergar por onde a gente tinha passado. Então era uma oportunidade e a gente topou o desafio e partiu para construir essa empresa do zero, né? Sem recursos financeiros. E eu gosto de contar da história dos jovens que não, acho que nem sabem o que é mais uma linha de telefone fixo, né? Que na época custava muito dinheiro. Você deve lembrar um pouquinho. Sim, lembro. Você pegou um não tinha disso, telefone em casa na infância. Então era difícil de ser proprietário de uma linha de telefone. Década de 80. E aí a gente teve que começar, não existia celular, claro. Então começar sem telefone, numa sala alugada de 30 metros quadrados, lá ali na Reta da Penha. E a gente gosta de contar o caso, porque isso a gente conta dentro da empresa, para os nossos colaboradores que vão chegando. Acho que alguns já ouviram essa história tanto, porque tem muita gente que está com a gente há muito tempo, felizmente, né, na empresa, mas que nem ar-condicionado a gente tinha condições de comprar. Aí eu trouxe de casa um ventilador usado, que a gente gosta de contar, porque ele ainda tinha uma característica diferente. Para funcionar tinha que pegar no tranco. Não tinha aquela telinha de proteção, ia lá na hélice, dava aquela força, um empurrãozinho, e ele funcionava. O Francisco trouxe uma mesa da casa dele, de madeira, que eu acho que era da avó dele, né, que veio de lá. E a gente começou a empresa assim, cara, desse jeito, muito pé no chão e buscando as oportunidades, mas sabendo que a gente tinha um propósito de fazer algo diferente e ia chegar o momento, trabalhando arduamente, trabalhando firme, que isso ia dar certo. E a gente pode dizer hoje que deu muito certo. Deu muito certo. É a maior empresa de gerenciamento de projetos do estado e a sétima do Brasil, certo? Isso. A gente acompanha um ranking da revista O Empreiteiro. Essa revista ela é seguida por várias empresas, não só do nosso segmento de gestão de projetos, mas também de construção, né, montagem. E esse ranking existe todo ano, essa divulgação. A gente então se baliza por ali e depois de muito esforço, né, a gente desejava estar entre as 10 maiores, conseguimos no ranking de 2021, né, que saiu o resultado em 2022, está entre as 7 maiores do Brasil. E com uma perspectiva positiva para o ano que vem. Perspectiva positiva, que a gente teve resultado positivo de crescimento nesta virada, né? Então a gente acredita que o próximo ranking a gente pode estar um pouquinho melhor. Ai, esperamos. Sérgio, a gente está falando de gerenciamento de projetos, né? Para o público entender, o que se trata exatamente esse trabalho, essa proposta da empresa? Isso. Então, gerenciamento de projetos ou gestão de projetos, né, é uma parte da engenharia que todos os grandes empreendimentos, principalmente os grandes, né, mas médio, grandes, ele tem várias etapas, né? Tem sua etapa da engenharia inicial, que é conceber aquele estudo, aquele pensamento, aprovar, e depois partir para executar aquilo que foi concebido no projeto. Nessa fase, entre o início da engenharia e a implantação do projeto, existe o gerenciamento, onde a gente tem especialistas de várias áreas
que vão cuidar do andamento físico do projeto, que é, por exemplo, planejar. Como é que está o planejamento? Você imagina que um projeto, por exemplo, de grande porte, ele tem, em média, de 10 a 12, 15 mil pessoas trabalhando num site desse. Estou falando como média, né? Um grande projeto. E aí, são muitas empresas, né? E como é que você consegue estruturar que aquele planejamento está tão bem feito que consiga atender o seu objetivo final da entrega do projeto funcionando naquela data, no custo, no prazo e na segurança que foi planejada? Aí entra uma empresa de gerenciamento, como a nossa, para fazer essa gestão. Aí a gente cuida do planejamento, cuida da segurança do trabalho, da qualidade da execução, da fiscalização do campo. Então tem todo gestão de contratos, medição, tudo isso é acompanhado. Se fosse fazer um resumo, nós somos os olhos do cliente que protegem o seu projeto. Nós estamos lá para trazer resultado e que o cliente tenha aquela tranquilidade de saber que tem alguém tomando conta do seu projeto para que ele aconteça conforme foi concebido lá naquela etapa inicial. Até porque uma grande empresa não tem condições de ficar fazendo esse tipo de análise, né? Quando ela está colocando um projeto novo em prática. Agora, uma curiosidade, tem algum grande projeto aqui do Estado, na história da Time-Now, que ele seja assim, destacável, que tenha sido maior, que tenha sido um desafio maior? Para a nossa história, sim, né? A gente participou de vários projetos aqui. Eu gosto de citar aqui, quando a gente, na minha opinião, teve uma virada de chave de quando a gente era bem pequenininho para algo que começou a ser considerado relevante no Brasil. E eu falo isso da terceira linha de produção de celulose, que foi chamado o projeto como Fábrica C. Fábrica C. Isso, na época, Aracruz Celulose. Então Aracruz Celulose. Hoje é Suzano o nome, Suzano, né? Foi Fibria. Foi Fibria, Suzano. Por que eu considero que essa foi uma virada muito importante para a gente? Porque a gente já atuava lá dentro com pequenos projetos, né? E quando houve o desafio de desenvolver as empresas capixabas, que foi bem capitaneada aí pelo Durval Vieira de Freitas, na frente na frente do CDMEC, né? Isso foi impulsionando as oportunidades que as empresas capixabas pudessem participar de projetos maiores, né? Desafiadores. E fomos aprovados pela Aracruz para gerenciar esse projeto Fábrica C, a terceira linha. Então a gente saiu de pequenos projetos dentro da celulose e papel para um grande projeto a partir daquele momento. E o projeto foi um sucesso, né, de execução, de prazo, de qualidade, e nós conseguimos surfar essa onda do sucesso desse projeto, e a nossa empresa começou a ser conhecida por outras empresas do Brasil que queriam saber quem estava lá ajudando, né, porque isso é um trabalho colaborativo, né? Tem muita gente trabalhando para garantir o sucesso, né? O cliente tem sua equipe, tem a nossa, tem o pessoal que a gente chama fornecedores de tecnologia, os EPCistas, tem as empresas de construção civil, montagem, etc. Isso é colaborativo, né? Todo mundo tem que trabalhar unido e a gente ajuda a unir e a coordenar esse processo, né? Mas o projeto foi tão bem sucedido que a gente ele serviu de vitrine para a gente. E outras empresas de celulose, de outros segmentos. De outros locais do Brasil. Foram, então, quem está aí, começaram a nos convidar. Foi aí que apareceram mais convites, que a gente, então, recebia realmente poucos e pequenos trabalhos, né? Aí não, nós começamos a galgar grandes projetos pelo Brasil. Aí. Duas questões que eu acho importantes. Você falou sobre o CDMEC, né, que é o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico. A metalmecânica, né, a área de metalurgia, é o grande ápice aí dos projetos, ou eles envolvem também engenharia civil? Como é que funciona? Não, ele envolve tudo, né? Esse trabalho ele abrangeu todas as empresas que estavam interessadas em prestar serviço muito bem feito, de muita qualidade e seriedade para a indústria. Então tem construção civil forte, tem montagem, tem empresas de todos os segmentos que você imaginar para garantir a execução perfeita de um grande projeto, até médio, e até projetos que a gente atua não só em grandes projetos, que são projetos que a gente chama, lá dentro da Time-Now, a gente chama de JIP,
que é gerenciamento de implantação de projetos. Esses são grandes, normalmente são projetos que vão iniciar e terminar, tem uma data para terminar. Além disso, a gente está dentro das indústrias trabalhando, aí são trabalhos mais longos que não tem assim uma data para terminar todos os projetos. Todo ano tem uma carteira de projeto, isso é chamado lá como portfólio, você está lá fazendo essa gestão diariamente, são contratos de 3, 6 anos e que às vezes você continua renovando e não sai lá de dentro, né? Nós temos, como a gente falou aí, 26 anos de empresa, né? Quase 27, e nós estamos dentro da Celulose e Papel, dentro da Suzano, né? Que começamos com a Aracruz. Até hoje. Há mais de 20 anos. Olha só. Uma ideia, né? E você estava falando que isso aumentou o interesse, né, do mercado pela empresa, elas viram o know-how, viram as condições da empresa, e hoje vocês já têm aí uma experiência internacional. A Time Now ela já presta serviço em vários países. Essa experiência internacional ela tende a ser ampliada? Aí, a gente estava falando do Canadá, né, Estados Unidos, alguns países africanos. Isso. A gente trata o crescimento da Time Now. A gente tem um projeto lá dentro, talvez antecipando alguma pergunta sua, que é o Time Now 2030. Então, em 2030, a gente quer ser mais global, mais digital e mais relevante. Para isso, a gente conta com o crescimento também fora do Brasil, né? Além de outras tratativas que estão no nosso planejamento estratégico. Respondendo a sua pergunta, a gente precisa também crescer fora do Brasil. Mas a gente já atuou, por exemplo, no projeto de celulose no Uruguai, já trabalhamos com a Vale em Moçambique e abrimos, então, um braço da Time Now nos Estados Unidos. Mas a gente é bem pé no chão, sabe? Como a gente começou lá atrás, com muita segurança. Com um ventilador. Com esse tal ventilador, né? Aí. Sem telefone. A gente também está nos Estados Unidos começando assim. Obviamente, hoje a estrutura é muito maior, né? A gente quer começar devagar, a gente até conta assim, fala dentro da empresa, acertar lá vai ser ótimo. Mas se a gente errar, em dólar, né? Então a gente não tem que ter cautela para fazer um trabalho, sabe, com humildade, saber que a gente precisa ser reconhecido lá dentro, a gente precisa mostrar confiança. E como foi aqui, né? Foi devagar, mostrando confiança e eles foram acreditando e confiando na gente. E lá nós também estamos fazendo isso. Mas a boa notícia é que mesmo devagar a gente já conseguiu lá 2 contratos para iniciar e com possibilidade de crescimento. Então estamos assim, acreditando que vai dar certo. E cada vez mais a gente abrir oportunidades fora do Brasil também, né? Acreditando muito no Brasil, acreditando que vai continuar crescendo, mas a gente quer, para chegar no número que a gente planeja para 2030, a gente vai precisar sim de ter outros faturamentos aí fora do Brasil. Esse número é relativo a obras, faturamento? É faturamento. 1 bilhão, eu li em algum lugar. Então, a gente planeja chegar, né, o número superior a 1,4 bilhões de faturamento ano em 2030, né? Que é um desafio gigantesco, né? É claro que para chegar no número desse, a gente não sonha e só sonha e bota no papel e vamos lá, né? A gente sonha e trabalha todo um planejamento estratégico de quais são as possibilidades, como a gente deve chegar lá em 2030. E todo ano, né, ano a ano, a gente está revisando isso e vendo se a gente está no caminho, se a gente tem que recuar, se a gente pode melhorar, se a gente tem que achar outra alternativa. Então, é um trabalho árduo, mas a gente acredita que consegue chegar lá. Então, realmente é um número desafiador. Só para vocês terem uma noção, né? Esse ano nós tínhamos uma meta de faturar 200 e poucos milhões de reais, nós batemos a casa de 300 e poucos milhões de reais. Já superou a expectativa. Né? E superamos a expectativa. Por que eu estou falando desse número? Porque assim, o número é gigantesco, 1 bilhão e 400 milhões, mas nós estamos falando de 2030. Se a gente continuar trabalhando desse jeito, com essa seriedade, inovando, cuidando das pessoas, cuidando dos clientes, eu acho que a gente tem condições de chegar, até porque nós temos um time, uma equipe muito bem direcionada, hoje capitaneada pelo Antônio Toledo, que é o nosso CEO, mas nós temos uma diretoria, um corpo gerencial, as equipes que estão nos contratos, né? Excelente, excelente. Então a gente confia muito nesse time. Algumas questões aqui que nós conversamos anteriormente sobre esse cuidado com o cliente, com as pessoas, né? Que
você havia contado uma história, né, do seu passado, antes da TimeNow. Queria que você falasse um pouquinho disso, do cuidado com o colaborador, com o cliente, né? E como isso foi importante para o crescimento da empresa. Eu acho que isso foi fundamental. E o que é mais importante citar, são valores que estão lá na empresa, né? Hoje a gente passa para todo mundo, mas são valores que surgiram naturalmente da minha parte e da parte de Francisco, da nossa maneira de pensar. Então não foi algo assim, tiramos de um livro e colocamos lá para seguir de exemplo. A gente sempre tratou muito bem os colaboradores, né? Com muito respeito, muita transparência, claro, cobrando resultado, mas assim com dignidade e cuidando. Isso faz muita diferença. As pessoas, elas gostam de trabalhar na TimeNow, sabe? E eu acho que esse clima que a gente construiu e depois conseguiu passar essa cultura para os outros que estão tocando a empresa faz muita diferença, né? E o cliente ele precisa de estar sentindo que você está lá realmente do lado dele, que você está lá, não só, e não é só isso ainda, né? Além de estar lá do lado dele, você está ali só cumprindo aquele papel, porque cumprir só aquele papel já é um grande passo, né? Mas não é o mais importante. Você tem que fazer mais do que isso. A gente pensa muito mais do que isso. A gente está sempre buscando atender da melhor maneira possível, mesmo que ele não esteja pensando que aquela solução era possível. Nós vamos lá apresentar, olha, eu acho que eu consigo agregar maior valor se você deixar eu trazer essa tecnologia aqui, olha só o que dá de resultado, vamos visitar o contrato de tal lugar que a gente está fazendo. Então, assim, nós estamos sempre buscando uma melhor maneira de garantir os resultados que o cliente espera, já que a gente está lá fazendo gestão de projetos, né? Então, ele está sabendo que a gente vai entregar para ele, no mínimo, aquele resultado que ele contratou com a gente. Mas a gente quer mais do que isso, né? Tá essa atenção, esse cuidado. Eu lembro muito que no início o pessoal falava, cara, eu gosto de contratar vocês porque a gente pega o telefone, vocês estão aqui rapidinho para resolver. Uma coisa simples. As empresas de fora que a gente contratava, você ligava até passar pela secretária. Para chegar no diretor, 2, 3 dias. O cara vir aqui atender a gente é mais simples, não tem condição. Então a gente sabia que existia essa dor, né? A gente hoje sabe o nome disso, né? Essa dor, mas a gente sabia que era uma necessidade do cliente que a gente quis atuar e a gente tem tido um resultado nas pesquisas de satisfação do cliente e também na nossa interna de colaborador muito positiva para o nosso segmento. Nosso segmento é um segmento duro, né? Esse de engenharia e tal, mas a gente tem tido resultados bons. A gente acredita que são esses valores que fazem a diferença. A gente está falando sobre valores e me veio à cabeça aqui a ideia da liderança, né? Falando sobre mercado de trabalho, além de falar dos profissionais que a TimeNow tem procurado, você havia falado sobre como é difícil encontrar líderes, né? Pessoas que tenham todo o preparo e que estejam dispostas a liderar mesmo e que também tenham os mesmos valores. Essa é uma dificuldade em todos os nichos de mercado. Um profissional que tem essa característica de liderança, ele sai na frente, ele encontra mais oportunidade, na sua visão? Ele encontra muito mais oportunidade e é por isso que é escasso, né? Porque, na verdade, o líder, ele não é aquele... O líder depende do que cada um chama de líder, né? A gente, lá dentro, entende líder aquela pessoa que tem essa habilidade de cuidar de pessoas, tem a liderança, mas não é o líder que vai bater na mesa. Esse é o chefe, né? Esse é o chefe, né? Você tem que dar o exemplo, ele tem que motivar, porque a gente sente assim, o que adianta você tratar no alto escalão, por exemplo, o escalão gerencial, diretoria, falar de inovação, se a liderança que está cuidando da sua equipe não der essa oportunidade que as pessoas que estão lá participem e que possam dar ideias e que elas possam errar, né? E não errar e virar motivo de chacota, por exemplo. Pelo contrário, ela errou pensando em algo que ela acreditava que era melhor, ela tem que ser incentivada a buscar outras ideias. Então, o líder para a gente é complexo, porque é liderar pessoas. A gente fala o seguinte, na TimeNow, a gente tem muita tecnologia, sabe? A gente usa muita inovação. Mas nada disso funciona se as pessoas não estiverem preparadas, comprometidas. Não existe inovação sem pessoas. Né? Você não bota um robô lá dentro e fala assim, robô, toca esse gerenciamento de projeto aí sozinho, esquece. Até se tivesse um robô, precisava de gente para programar. E solucionar os problemas. Solução. Mas não tem, né? Hoje não tem, pode ser que tenha no futuro.
Mas assim, mesmo vai sempre precisar de pessoas. Então você precisa estar com esse líder, que é difícil de identificar, preparar, né? Ele precisa entender a cultura da empresa, tem outra dificuldade, né? Ele precisa realmente absorver a cultura da empresa, acreditar e dar oportunidade que essa cultura navegue nas suas equipes. E para a Time-Now, nós temos um dificultador aí, né? Porque é mais fácil você lidar com isso na sede. Na sede nós temos 50, 70 pessoas, vou chutar aqui nesse momento, né? Fica variando um pouquinho. Mas nós temos mais de 1.600 colaboradores. Então, a maioria estão nos contratos, no Brasil, espalhado. É até difícil fazer a gestão de tanta gente, né, separada. A tecnologia ajuda agora, né? E a pandemia, ela, nesse sentido, a única coisa positiva que a gente pode tirar no nosso caso da pandemia é que os clientes entenderam que muita coisa a gente pode fazer à distância, né? E dá mais oportunidade que a gente leve nos contratos longe coisas que a gente às vezes até não conseguia. Um bloqueio natural de segurança da rede do cliente, ele não deixava a gente transmitir. Eu estou falando de alguns casos, né? Mas por essa razão de segurança, a gente entende. Mas agora a tecnologia consegue preservar aquela segurança, mas deixar a gente reunir as equipes, divulgar vídeos e palestras e treinamento. Além disso, tem as visitas, né? É algo que não vai morrer, essa difusão, né, de imagem, de áudio. Melhorou um pouquinho com essa disponibilidade de tecnologia de você levar coisas em qualquer lugar do mundo, né? Isso facilitou um pouco. Então, o líder é realmente difícil, acho que em todas as áreas, mas a gente conseguiu crescer muito, felizmente, em função de identificar bons líderes e bons gestores. Inclusive o CEO. Inclusive o nosso CEO também, né, que é o nosso principal líder, que está lá comandando aquele time que a gente tem de alto valor, que a gente fica como fundador da empresa, né, eu e o Francisco, a gente tem muito orgulho, né, de ter pessoas do nível que tem na empresa hoje, né, e assim, sendo bem sincero, a gente fala isso com ele, não é para mídia não, a gente fala com eles lá. Ainda bem que nós saímos do dia a dia da empresa, a gente preparou a empresa para identificar esses líderes e que a gente pudesse sair do dia a dia executivo operacional e estar só no conselho de administração. Isso deu oportunidade de que outras pessoas com outros conhecimentos e culturas entendessem a nossa cultura e agregar ainda mais valor, mais capacidade do que eu e o Francisco tínhamos. É um modelo de gestão diferente, né? Ele estava falando, o Sérgio estava dizendo que muitas empresas, muitos empresários preferem ficar ali na gestão da empresa, né, eternamente, e não foi uma opção da Time-Now. Não foi, a gente respeita cada opção, claro, mas a gente entendia que a gente tinha espaço até, inclusive, para fazer outras coisas e trazer gente mais bem capacitada para desenvolver melhor o nosso negócio. Considerando o cenário, eu vou dizer que a gente acertou muito nessa estratégia, porque a empresa até cresceu mais do que... A gente sempre cresceu bastante, ano a ano, mas a gente tem tido um crescimento ainda maior com esse time que está hoje comandando a empresa, né? E mais as equipes que estão nos contratos. E a gente tem a oportunidade de estar ligado a um ecossistema de startups que a gente estivesse no dia a dia, talvez não tivesse muito tempo para cuidar disso. Então, nós temos investimentos em startups, a gente identifica, às vezes, startups que atendem os interesses da nossa... Eu e o Francisco temos uma empresa, né, uma holding familiar, que a gente tem investimentos na Time-Now, nas startups, e a gente consegue identificar e colaborar com muita startup aí como investidor anjo, e dar oportunidade para outros, deixar um pouquinho do que nós tivemos oportunidade de receber aí pela vida, né? E pelo mundo empresarial, e passar um pouco para os outros também. Esse é um assunto que eu quero tocar, mas antes, para a gente não perder essa pegada do mercado de trabalho, a Time-Now ela é uma grande contratante, né? Tem mais de 1.600 colaboradores. Hoje, qual é a maior dificuldade no mercado de trabalho, assim, em termos de encontrar profissional qualificado? Em que área? Ou o problema não é a área, o problema é aquela formação final, é aquela adaptação à contemporaneidade no mercado. Como que está essa questão no mercado de trabalho no Estado? Então, no nosso caso, né, achar profissionais de engenharia, o mercado de engenharia oferece, eu estou falando de engenharia,
técnicos e engenheiros é o maior perfil que a gente contrata para os contratos, né? Além técnicos assim, segurança do trabalho, mecânica, mecânica civil, sim, técnico de planejamento, elétrica, instrumentação, automação e engenheiros também, todas essas áreas aí. Você tem, o mercado oferece o profissional, mas as faculdades, né, elas ainda não estão começando a evoluir nisso, mas elas não têm um preparo de gestão profissional, né? É verdade. É muita matéria, né? Muita coisa, e quando o profissional sai formado, ele não tem essa bagagem de gestão de projetos, gerenciamento. E aí você tem um dificultador de que você precisa preparar essa mão de obra. E às vezes você já tem no mercado pessoas que já têm essa bagagem, já tiveram a oportunidade de trabalhar em outros projetos, mas que não tem, por exemplo, a cultura, não está alinhada à cultura da nossa empresa. Então, tem um dificultador, ele veio de um outro lugar que não é a nossa maneira de trabalhar e na hora da entrevista... Os vícios. Assim. Você percebe que aquele profissional ele não vai ficar feliz ali, então é melhor a gente não contratar porque provavelmente trará problema para os dois lados, né? Então tem essa dificuldade. E nós temos um caso muito grande de sucesso na contratação de estagiários. A gente pega então os profissionais que estão aí estagiando nos seus últimos períodos, né? E a gente consegue identificar com o tempo se esse profissional tem interesse de continuar na nossa empresa e se ele está alinhado aos nossos valores. A gente prepara esses profissionais para obter essas vagas onde não existe a necessidade de grande experiência. Então a gente vai formando gente. Nós temos caso de diretor da empresa que foi nosso estagiário. Que foi estagiário. E uma curiosidade sobre estágio é o seguinte: as agências de estágio já falaram assim em off, né, comigo como jornalista, que hoje o jovem ele quer abrir uma startup. Ele quer se tornar um executivo, né, um grande nome de uma big tech, tem essa ilusão e está deixando um pouquinho estágio de lado. Olha só a oportunidade que pode estar perdendo um estudante que não quer estagiar. É verdade. Esse mundo de hoje, né, dá muita oportunidade de o jovem já pensar dessa maneira. Né? Mas eu acho que o estágio é fundamental. Mas a gente acha legal isso, sabe? Por exemplo, vamos citar o que a gente acha, conseguir atrair 30 estagiários, né? Vou dar um exemplo aqui. Você imagina que desses 30 eu consiga manter só 20 na empresa, porque 10 querem empreender. Sim. Que ótimo! Que eles passaram por lá, tiveram uma formação nossa, entenderam os valores da empresa e estão mais preparados para começar algo. Podem retornar um dia. Eles também. Podem retornar como um negócio até da gente. Não só como colaborador, pode retornar como um negócio. É difícil achar estagiário? É difícil contratar gente? Não é difícil, não é difícil. É que o nível de exigência para estagiário na nossa empresa hoje ele é muito elevado, né? Eu costumo dizer, brincando, mas é sério, que talvez se eu fosse entregar meu currículo hoje para ser estagiário na Terminal, eu nem conseguisse ser contratado. Porque tem características que a gente não teve chance de aprender no passado. Sim. Porque ou trabalha ou faz a empresa acontecer ou você não faz mais nada, né? Por exemplo, fluência em inglês. Imagina se tinha tempo de pensar nisso. Tinha que se defender e fazer o que pudesse. A gente aprendeu o que foi possível. Mas o jovem hoje selecionado na Terminal tem que ter fluência de inglês. Você imagina. Por quê? Porque primeiro que mesmo no Brasil, a gente vai trabalhar em vários clientes que têm o uso da língua inglesa como principal domínio do projeto. Além de projetos estratégicos, que a gente já falou, fora do Brasil. Sim. Então, esse é um requisito muito forte. Isso dificulta um pouquinho essa peneira, mas graças a esse grande desenvolvimento também de cursos no Brasil e fora, intercâmbio, hoje tem muito jovem bem preparado aí, né, para atuar. Não é difícil achar estagiário, não. É um perfil diferente, né? O jovem hoje tem uma forma diferente de se relacionar com o trabalho. Tem que ser motivado, né? Por isso, só aproveitando esse gancho, por isso que a gente faz uma empresa moderna, inovadora, que trata bem as pessoas. Se você for lá visitar a nossa sede, que fica lá no prédio do Base 27, né, aqui na Enseada, você vai ver que a gente fez algo pensando mesmo, de atender a esse pessoal jovem no sentido assim, não só da idade, como também da cabeça, né? Porque nós temos profissionais sêniores, mas que pensam como a gente, está sempre querendo inovar, mudar, e o jovem que entra assim, ele é muito bem-vindo lá dentro. Hein? Bom, inovação é palavra de ordem. Estávamos falando aqui sobre startups, né, sobre investimento.
em novas ideias, em inovação e investimento anjo, né? Queria saber se a TimeNow ela investe, tem esse olhar mais para a questão do gerenciamento de projetos, engenharia, ou se de repente pode haver a possibilidade de buscar uma outra área, um outro nicho de atuação. Sim. Então, é possível sim, mas o foco principal da TimeNow é investir em startups que possam agregar valor para o nosso negócio, né? Por exemplo, eu estou lá gerenciando o projeto e tem uma startup que tem uma tecnologia que vai me facilitar aquele trabalho. O que pode ser facilitar? Pode ser melhorar a produtividade, pode significar que eu não preciso de mandar 6 pessoas, por exemplo, de uma área específica para cuidar daquilo. Talvez eu com 2 e com essa tecnologia eu resolva esse problema. Uhum. Isso é melhor para todo mundo, para a gente, é melhor para o cliente, né? Você tem mais agilidade. Então, o foco principal da TimeNow é buscar venture capital, né, que é um investimento que possa agregar valor. Uhum. Mas, eventualmente, nós vamos buscar alguma coisa bem diferente que ela pode ser disruptiva, né? Por exemplo, nós temos investimento numa startup que ela mexe com gestão de manutenção de robôs via remota. Nossa. Então você vai falar assim, o que você tem a ver com a TimeNow hoje? Uhum. Hoje nada. Nesse momento nada. Mas pensando a médio e longo prazo, isso pode surgir algo que a gente ainda não consegue enxergar, mas que essa startup está lidando com isso. Então ela já tem a noção, ela tem o conhecimento, mas ela está lá com a gente trocando ideia e a gente vai aprendendo com ela também coisas que a gente não estava no nosso radar. E no futuro isso pode significar um negócio que a gente não vislumbra. Uhum. Então eu dei esse exemplo. Tem um investimento numa empresa, essa empresa originalmente é do Rio Grande do Sul, que a gente consegue entrar numa obra com uma câmera que filma 4K 360 graus. Aí ela vai, você entra lá, pode estar no capacete ou pode estar em outro lugar, ela vai, monitora todo aquele ambiente e esse ambiente, eu posso estar com esse profissional em qualquer lugar do mundo fazendo esse trabalho e eu com a minha equipe no escritório de Vitória, por exemplo, fazendo a gestão remota disso. Só com essas imagens que chegam, são captadas, nosso time, por exemplo, de planejamento, vai ver como é que está aquele andamento, vai dar os resultados, vai atualizar, vai passar para o cliente. E hoje ela começou só com essa imagem, apenas uma imagem que chegava para a gente analisar. Hoje, essa imagem ela já está associada a um software que é desenvolvido por essa mesma empresa, que já consegue fazer de uma forma mais automática essa visão do planejamento e do andamento da obra. De forma que não preciso de ter ninguém até operando lá o planejamento. Então, isso foi um investimento na startup que a gente fez há 2 anos atrás. Interessante. Que já está andando. Então, estou citando uns casos aí. Então, o foco da TimeNow é esse. Só quando eu falei de investimento anjo, eu falei mais, não TimeNow especificamente, mas os fundadores Sérgio e Francisco. Entendi. Através da TN Part, que é a nossa holding, aí a gente tem uma visão mais de investidor anjo. Buscar. Nós temos uma empresa que a gente investe, no caso da TN Part, que é de educação infantil digital. Então, a gente está lá junto com eles, investindo, acreditando que isso vai ser muito bom para a sociedade, para os empreendedores. Se der certo financeiramente para a gente, ótimo, mas não é o foco principal. O foco principal é gerar valor no Espírito Santo, no Brasil, e nesse caso até no mundo, porque é uma plataforma digital de educação. Agora, quando se fala em aquisição e investimento, o foco é mais na startup ou existe algum plano de aquisição da empresa relacionada a empresas também da área de engenharia? Essa é uma pergunta muito interessante e lembra do plano que eu falei, TimeNow 2030? Sim. Então, para a gente chegar naquele número, para a gente muito alto, né? Em 2030, a gente precisa fazer alguns movimentos. E parte desse movimento tem aí já é aquisição mesmo, né? Fazer aquisição, ou um outro movimento pode até ser uma fusão, isso a gente não sabe ainda, né? É um trabalho planejado que a gente vai buscando e que pode sim, e está previsto ter uma aquisição ou uma fusão ou coisa semelhante, mas não só venture capital. Porque venture capital de startup,
como a gente sabe, né, um negócio de longo prazo e que o resultado ainda, na maioria das vezes, não é conhecido, né? A startup na fase inicial, elas têm um faturamento inicial normalmente muito simples, né? Que é muito bacana para ser esse futuro aí. Já para ter um crescimento maior, a gente precisa sim ter algo identificado até lá para que a gente possa fazer essa aquisição ou essa fusão e até, quem sabe, abrir capital na bolsa, e tem movimentos aí que estão sendo bem estudados. É possível que isso ocorra sim. Tem alguma previsão de abrir capital? Nós temos a visão de que isso vai ser necessário fazer, mas assim, não com o porte que nós temos hoje. O porte que a TimeNow tem hoje não é atrativa para abrir capital na bolsa. Por isso que a gente projetou um faturamento acima de 1 bilhão. Porque a gente sabe, lembra a nossa visão é ser global, relevante e digital, mais ainda, cada vez mais. Então, esse relevante significa que eu tenho aporte até para abrir capital na Bolsa de Valores. A TimeNow é uma empresa SA, mas de capital fechado. Né? Então, a gente tem sim essa... Hoje, a gente enxerga que esse movimento deve acontecer próximo a 2030, tá certo? Ou até... Quando for alcançado esse resultado. Quando for alcançado esse resultado que faça sentido para a Bolsa de Valores. É claro que aí a gente vai avaliar o cenário do Brasil e do mundo naquele momento que a gente vai estar e saber se ainda é viável, né? Mas está planejado para que isso ocorra. Sérgio, muito obrigado. Esse foi o Sérgio Mello. Ele é cofundador e conselheiro da TimeNow Engenharia, maior empresa de gerenciamento de projetos Espírito Santo, que falou um pouquinho para a gente aqui sobre mercado de trabalho, sobre planos para o futuro, né? Queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Rafael, foi um prazer estar aqui e a gente fica à disposição para, quando precisar, continuar aí, que nós temos muita história para contar. Tá certo. Esta foi a primeira entrevista do projeto Histórias Empresariais e você pode conferir no jornal A Tribuna, na edição impressa, no Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.